pessoal, agora nós vamos falar sobre pré-história. Nós vamos primeiramente entender o termo, por que utilizamos a expressão pré-história. Segundo, nós vamos entender o que aconteceu no período paleolítico ou período da Pedra Lascada, e depois nós vamos entender por último o que aconteceu no período neolítico ou período da Pedra Polida. Primeiramente, quando a gente fala em pré-história, a gente já está usando um termo que não faz muito sentido. Por quê? Calma, vamos lá devagar. Em história acontece dessa, né? É um termo que a gente usa, mas não deveria usar. Infelizmente, tem certas coisas que ainda não mudaram, mas o termo pré-história em si, ele tá errado. Por quê? Quando a história ela vai se desenvolvendo enquanto ciência, mais ou menos lá no século XIX, os historiadores entendiam que a gente só poderia utilizar como fonte, ou seja, como objeto de estudo da história, aquilo que tivesse sido produzido de forma escrita. Então, uma imagem, um filme, uma pintura, um discurso oral, enfim, qualquer outra coisa que a gente utiliza na história hoje, naquele tempo não era considerado uma fonte. Eles utilizavam muitos documentos oficiais, aquilo que era feito pelo Estado. Só que a história foi mudando e no século XX surge um grupo de historiadores que formam o que a gente chama de movimento dos análises, e eles vão começar a dizer o seguinte: ei, gente, qual que é o sentido de você dizer que a história estuda absolutamente tudo, certo? Estuda a história do ser humano, inclusive do mundo, porque antes mesmo de existir o ser humano já existia um universo todo aí pra gente pensar, isso a história ambiental vai discutir bastante. Se existe toda uma história do mundo todo, por que a gente vai usar só uma fonte escrita? Antes da escrita não tinha história? E aí eles vão começar a questionar o uso dessas fontes. E hoje a gente sabe que absolutamente tudo que o ser humano produz pode ser utilizado como uma fonte. Um objeto, um papel que você rabiscou e jogou no lixo, alguma roupa. Absolutamente tudo pode ser utilizado como fonte. Só que quando a história começou a ser uma ciência, isso não era visto dessa forma. Por isso é que criou-se o termo pré-história para definir o tempo que existiu antes da escrita. Então, para contar a história do povo que existiu, daquela galera toda que existiu antes de ter escrita, eles usaram esse termo. Mas hoje nós entendemos que sempre existiu história e todo documento, toda fonte pode ser utilizada para que a gente conheça o passado da humanidade. Então, vocês podem me perguntar, mas então o que a gente utiliza para entender a história dessa galera que viveu há milhares e milhões de anos atrás? Bom, nós podemos utilizar pinturas. Por exemplo, as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas nas cavernas, nas paredes das cavernas, principalmente nas paredes internas, que eram feitas com sangue, ovos, folhas, carvão, enfim. Essas pinturas, elas revelam muito sobre o cotidiano dessas sociedades. As primeiras que começam a se organizar ainda não eram civilizações. Mais ou menos há 3 milhões de anos, o ser humano já começa a se organizar em pequenos grupos humanos. E aí, nós temos esses registros. Nós temos objetos, nós temos as pedras que primeiramente são lascadas e depois são polidas. Isso inclusive serve para diferenciar os dois períodos da pré-história. E tudo isso nos serve de fonte para conhecermos um pouquinho desse cotidiano. Como que a gente conhece? Alguns historiadores defendem que as pinturas rupestres, elas tinham um elemento mágico. Quando eles pintavam na parede, por exemplo, uma caça, eles caçando e matando um animal, eles acreditavam que isso também poderia acontecer na vida real, digamos assim, quando eles saíssem para fora daquela caverna. Então, alguns historiadores defendem de fato isso, que aquela pintura tinha esse caráter de fazer acontecer aquilo que eles pretendiam fazer posteriormente. Também acredita-se que eles relatavam aquilo que era do cotidiano deles, como a caça, a dança, rituais, o cotidiano em sociedade, enfim, qualquer coisa que fosse relevante para eles. E a gente pode perceber isso nas pinturas rupestres, se a gente observar com um olhar um pouco mais atento. Essas pinturas, então, revelam muito sobre aquela sociedade, e é por isso que a gente utiliza o termo pré-história com todo esse cuidado, com todas essas ressalvas. Pré-história, em definição, é o tempo que existiu antes da escrita. Mas
mesmo antes da escrita, a gente já pode conhecer a história desses povos? Sim. Então vamos para o segundo item, que é o Paleolítico. O que está acontecendo nesse período? Esse período começa mais ou menos há 3 milhões de anos atrás, lá na África, quando os primeiros grupos começam a se organizar. Ainda não são sociedades, mas já tem uma galera que está se deslocando de um lugar para o outro junta. Quando um povo, um grupo se desloca de um lugar para o outro, a gente chama de nômade. Então, a primeira característica importante aí com relação a esse primeiro período da pré-história é entender que eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um lugar fixo. Ficavam indo de um lugar para outro, procurando melhores condições climáticas, pensando em comida, enfim, é um deslocamento necessário para a sobrevivência. Só que à medida que eles iam se deslocando, muita gente ia se perdendo, então eram grupos pequenos, tinha a questão dos animais também que atacavam, uma série de fatores que eram externos a eles e que acabavam fazendo com que esse grupo diminuísse. Então eles ficavam em grupos pequenos mesmo pelas próprias condições do nomadismo. A outra questão é o domínio do fogo. Com o tempo, eles aprendem a dominar o fogo, isso é fundamental para se proteger dos animais, para se proteger do frio, para cozer alimentos, é fundamental para a sobrevivência do grupo. Outra questão também é a divisão de tarefas que acontece entre homens e mulheres. Ainda não é uma divisão muito sistematizada, só se divide a tarefa entre homem e mulher, mas já existe nesse momento. E a observação da natureza é fundamental para esses grupos, porque eles começam a observar que podem fazer determinadas coisas, assim como os animais, e a natureza, de certa maneira, estão apresentando para eles. Então, essas são as principais características desse período. Ainda tem mais uma questão com relação ao Paleolítico, que é o sepultamento dos mortos. Alguns historiadores entendem que ao sepultar mortos, esses primeiros grupos estão dando indícios de que eles passam a acreditar na vida após a morte ou em alguma coisa nesse sentido. Agora, com relação ao Neolítico, é o terceiro item que nós estamos vendo aqui no nosso vídeo hoje, a nossa terceira questão. O que acontece nesse período? No período Neolítico, mais ou menos 10 mil anos para cá, os grupos começam a se organizar em sociedades. Aí nós temos o início dos primeiros aldeamentos, porque a galera ela fixa, e isso a gente chama de sedentarismo. Então, quando as primeiras sociedades elas começam a se organizar, existe uma divisão de tarefa mais sistemática. O que isso quer dizer? Eles começam a definir tarefas mais específicas. Ó, fulano vai trabalhar na agricultura, fulano vai liderar, fulano vai cuidar da burocracia, das leis, enfim. Então, eles vão começar a dividir essas tarefas na sociedade. Vai surgir liderança, lei, organização mais efetiva na sociedade, obviamente. Por que eles se tornam sedentários? Por que eles ficam no lugar? Muito em função de eles começarem a praticar agricultura, porque aí eles precisam ficar naquele lugar esperando, né, obviamente, até ter a produção deles. E eles também vão fazer a domesticação dos animais. Isso a gente chama de revolução agropastoril, quando eles começam a praticar agricultura e quando eles começam a domesticar os animais. Isso vai ser fundamental para que os seres humanos consigam sobreviver e essas comunidades crescerem. Lembra que a gente acabou de ver que à medida que eles vão se deslocando, muita gente vai se perdendo no caminho. Quando eles fixam-se num lugar, eles vão começar a fazer com que a população cresça, porque aí eles vão começar a poder guardar alimento, não vão precisar ficar saindo de um lugar para o outro em busca de alimentos. Inclusive, eles vão poder começar a vender o excedente de alimentos, eles vão poder fazer trocas comerciais com outros povos ali também, outros grupos que estão ao redor. Ah, sobrou um pouco de tal cereal, então eu vou poder pegar isso e trocar por outra coisa que seja interessante. Então, o comércio vem desse armazenamento de alimentos, do que sobra, do excedente, a população vai crescer e eles vão começar a dividir as tarefas. E o que é fundamental para a gente entender esse período é que eles começam a se organizar em sociedade e param num lugar muito também em função do domínio da natureza. É fundamental para eles dominar a natureza, os rios, as cheias, principalmente com relação à Mesopotâmia e ao Egito, os rios, o rio Nilo no Egito, o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Enquanto eles não aprenderem a dominar a natureza, domesticar os animais, praticar a agricultura, eles não conseguem fixar-se no lugar e não conseguem crescer, se organizar. Então é fundamental para o ser humano aprender a dominar a natureza. Quando eles dominam a natureza, eles dividem tarefas. Ó, fulano faz isso, você faz aquilo, e aí eles começam a se organizar em sociedade. Então, só existe sociedade quando a divisão de tarefas, e só existe a divisão de tarefas nesse sentido, porque é a necessidade de domínio da natureza. Sem esses elementos, o ser humano não teria se desenvolvido e se organizado em sociedade como nós conhecemos hoje. Então é isso, pessoal. Até mais. Obrigada.